Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Aqui para mais um vídeo no canal. Hoje mais um ranqueando e hoje um ranqueando singles. Vamos continuar com a nossa saga de ranquear singles de artistas de K-pop. Hoje vamos ranquear os singles do grupo ATEEZ, tá? Que estou super viciadíssima, lançou 2 EPs esse ano e tô muito afim de fazer esse vídeo. São 20 e poucos singles, são 27 singles, se eu não tô enganada. É muita coisa, muita coisa. E foi difícil selecionar, tá? Porque eles têm muitos trabalhos e coisas. Eu decidi focar nos singles de álbuns e de EPs, tá? Não vou pegar single avulso, single pro Japão, porque daí é muita coisa, muita coisa. E então vou focar só nesses singles principais mesmo. Então, espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostarem, já deixa seu like, compartilha com todo mundo, comenta aqui embaixo se você gosta do ATEEZ, quais são os seus singles favoritos. Tu pode fazer o teu ranqueando também, é só clicar no link que tá aqui na descrição. Eu sempre deixo o link da tier list, que eu mesma faço. Então, dá uma trabalheira. Daí vocês podem fazer de vocês e compartilhar comigo no Instagram, no TikTok, onde vocês quiserem. Ou só comentar aqui embaixo mesmo quais são as favoritas, tá? Que eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Se você é novo por aqui, já maratona os vídeos do canal, também tem na descrição o link das playlists do canal, de ranqueando, de react, de reviews. Maratona, se você gostar do meu conteúdo, já fica por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto, e ocasionalmente vídeos extras no canal. Tem TikTok, tem Instagram, tem shorts, tem a comunidade do canal, onde eu sempre aviso quando sai vídeo novo, mini reviews, enquete, é muita coisa, gente. É isso, e vamos para o vídeo, que esse vídeo vai ficar enorme. A luz tá muito branca. Agora tá menos pior. Testando, testando, testando. Tá, vamos começar. Vamos começar esse vídeo pela primeira música deles, o debut single deles, que foi Pirate King. Step 1, 2, 3 and 1, 2, 3, let's go. Will you be my friend? Oh, eh, oh. Oh, eh, oh. Vamos lá, Pirate King. Eu gosto bastante dessa música. Vou começar já dizendo que esse começo da carreira deles eu não sou tão apaixonada, tá? Eu conheci eles esse ano a partir de Adrenaline e daí eu fui atrás dos singles e tudo. E essa primeira parte da carreira deles, que eu gosto de dividir em duas partes a carreira deles, na minha visão, né? Essa primeira parte não sou tão apaixonada como muitos fãs são. Pirate King eu gosto, mas pra mim fica só no campo do gosto. Acho que é um bom debut single, traz bem o que é o ATEEZ, essa coisa mais rap, vocais incríveis, né, muita atitude, mas eu acho que ainda eles tinham muito a que mostrar. Eu acho que foi um ótimo debut single para apresentar o grupo e tudo, mas eu acho que o que veio depois foi evoluindo para chegar ao que é hoje, que tá muito foda, né? Já tô adiantando singles recentes, mas Pirate King pra mim fica no ok. Um bom debut single, mas eu acho que eles só evoluíram depois disso, só melhoraram. Então, pra mim a música fica no ok. Gosto, mas nada mais que isso, tá bom? E vamos para a próxima, que é Treasure. My treasure. 이제 떠나자 저 곳으로. 우리 부르는 저 treasure. Toda vez que eu falo esse nome Treasure, só me vem o grupo Treasure na cabeça, né? Mas Treasure, o segundo single desse EP de estreia deles, eu gosto bastante de Treasure, tá? Eu ouvi a música, eu fiquei, gente, sabe, um lado diferente deles. Eu gostei bastante, ela tem uma coisa muito vocal, eu gosto muito do refrão da música, porque os versos são mais melódicos, mais rap, sabe? E daí vem um refrão que é super sing-along, muito estádio, parece muito música de estádio pra cantar todo mundo junto. Eu gostei bastante dessa música, gostei mais do que de Pirate King, sabe? E é um lado que eu queria que eles explorassem mais na carreira, porque realmente eu achei belíssimo aquele refrão, todo mundo cantando junto, harmonizando, ficou muito bonito. Eu achei bem legal essa música. Então, pra mim, ela fica no muito bom. Me surpreendeu muito, gostei bastante, queria ver mais desse lado sing-along do ATEEZ. Eu acho que eles ficam muito no rap, no flow, que eu gosto bastante também, mas eu queria ver esse outro lado deles, mais sing-along, músicas antêmicas, eu queria muito. Gostei muito dessa música. Pra próxima, que é Say My Name. 저기 저 달빛이 부를 때 세상을 덮친 듯
que é uma que eles cantam até hoje, essa música. Eu gosto da música, gosto do refrão, acho diferentão, assim, com aquela voz mais grave deles todos. Eu queria que eles fizessem mais refrões que todo mundo canta junto, tá? Eu posso estar falando bobagem aqui, mas eu acho que eles não fazem muito isso. E Say My Name é bem legal, eu gosto da música, mas não sei, fica pra mim aqui no ok. Eu só gosto da música. Sei lá, ela tinha tudo pra eu amar, mas eu não consegui me apaixonar por ela, falta alguma coisa. Ela parece uma mistureba, né? Pra mim ela parece muito anos 2010, aquele violãozinho que tem na música e tudo. E daí o refrão é bem K-pop mesmo, essa coisa de Say My Name, Say My Name. Não sei. Por enquanto eu deixo ela aqui no ok. Eu só gosto dessa música. Eu não amo. Então eu boto ela aqui no ok. Tá bom? E a próxima é Walla Walla. Eu adoro o nome dessa música, Walla Walla. 좀 더 뜨겁게 멈출 수가 없게 Hold on 터져버릴 것 같아 가자 hurry up now Surprise 모두 get it bounce So size 더더 혁신 Lightning let's get burning now Significa Hearts. Alguma coisa Hearts, Live Life. Não lembro agora. Live Alive. Não lembro, mas é alguma coisa assim. É uma sigla. E, assim, também, pra mim fica no mesmo caso. Eu só gosto da música, acho ela gostosinha. Eu acho que ela é inferior às que estão aqui. Não sei. Eu acho que vou botar no We Don't Care. Eu achei ela bem esquecível, não gostei muito da produção dela. O refrão eu não achei uau, tudo isso. Então, pra mim, ela fica aqui no We Don't Care. Tipo, eu não tive vontade de ouvir mais vezes essa música, então, pra mim, ela fica no We Don't Care, tá? Porque pra mim ela não tá no mesmo nível de Pirate King e Say My Name, então eu vou botar ela aqui no We Don't Care, tá bom? E vamos pra próxima, que é... Gente, eu não tô conseguindo ler. Illusion. Tá? A próxima é Illusion. Tô certa, né? Illusion. 지금 여기만이 paradise 모르겠고 일단 party all night long 불빛 태양 보라색 별 꽃을 춤춰 노래는 또 어디선가 말을 꺼내 밤새 돌아가서 party all night long Bom, Illusion tá no mesmo caso de Walla Walla. Eu gosto da música, fofinha, mas bem esquecível pra mim. Eu acho que uma música que eu escuto e no minuto seguinte eu já esqueci de toda a melodia, eu já não decorei a melodia da música, porque não é muito memorável, né? Então eu falo pra mim, tá, gente? Se você é memorável pra ti, bom pra você. Mas eu tô falando pra mim não é memorável, tá? É uma música que eu escuto, por exemplo, Say My Name é uma música que fica na minha cabeça. Say My Name, Say My Name. Sabe? Essas duas não ficaram na minha cabeça depois que eu escutei elas. Então, pra mim, elas ficam aqui no We Don't Care. Tá bom? Illusion. Fica aqui. E vamos pra próxima, que é Wave. Essa com Illusion e as duas próximas são tudo do mesmo EP, tá? Temos o Wave. 지는 태양을 향해 갈 때에 멈추고 싶은 순간이 와도 머리 한번 쓸어 넘기고 외쳐 하쿠나 마타타요 Tá? Que pra mim também tá no mesmo caso de Illusion. Gostosinha, fofinha, o break é fofinho, mas não sei, não é isso que eu espero de ATEEZ. Sei lá, eu sinto que no começo eles estavam se encontrando ainda como artistas, e não sei, essas músicas me parecem... Não sei, ouvindo o que eles fazem hoje, ouvindo essas músicas, eu acho tão inferior, parece uma música que qualquer artista de K-pop lançaria. Então, Wave pra mim também fica no We Don't Care. Bem esquecível pra mim. Gostosinha, mas esquecível, tá? E a última dessa trinca é Aurora. 함께 춤추는 너는 내게 또 하나의 밤 너의 두 눈에 yeah 가장 기억해 우리 두 눈에 가장 빛나는 어둠이들을 해 나를 감싸줘 말 울어라 Tá? Que eu acho bem bonitinho o nome da música. E eu queria falar que em Wave, quase me esqueci disso, mas em Wave eu acho bem engraçado quando o Ming fala Hakuna Matata.
muito aleatório, não sei de quem foi essa ideia, mas eu acho no começo eu achei estranho e depois eu só achei engraçado, não sei, não vou destrinchar as minhas opiniões sobre o Hakuna Matata, mas vamos seguir a vida. Aurora, pra mim também, é quase pra mim um delete, porque eu não gosto da produção da música, ela me lembra muito The Chainsmokers, sabe aquele break na música, me lembra muito The Chainsmokers, eu acho muito datado esse break. Mas sim, por respeito aos meninos, eu vou botar aqui no We Don't Care. Porque é o sentimento que eu tenho com essa música, eu não me importo muito com ela. Não é uma música que me incomoda ela existir, mas eu acho bem aquém do que o ATEEZ pode fazer, na minha opinião. Próxima é Wonderland. 다시 돌아올 수 없어도 Oh we must go it out 가자 끝을 기다리는 시작으로 On my way 모두 발을 맞추고 On my way 하나 둘 하면 뛰어 Que eu já gosto bastante, tá? Já que a gente dá uma subida nas músicas. Gosto bastante dessa música, não é nível muito boa, mas eu gosto bastante, fica pra mim no ok. Eu adorei a energia dessa música, uma coisa muito pra cima, dançante, que pra mim é muito a cara do ATEEZ. Acho que a partir daquele que eles começaram a experimentar mais isso, de fazer música mais porra louca, dançante, tudo. E eu gosto bastante da vibe dessa música, pra mim fica aqui no ok. E minha TV desligou, calma aí. Pronto. Eu gosto bastante da vibe dessa música, então pra mim fica no ok, tá? Gosto bastante, quase um muito boa, quase. Mas fica aqui no ou é muito boa. Vou botar no muito boa. mudei de opinião, vai ficar no muito boa, que perto das coisas que vamos ter, eu acho que ela é muito boa mesmo. Então fica aqui. Tá bom? Tô perdendo minha voz. Agora vamos para a próxima, que é Answer. 우리에겐 별게 아닌 걸 더 들어와 봐 we don't care 두려운 것도 anymore 누구도 손댈 수 없어 다른 곳찾아 건너가 like a thunder Tá, Answer. Só me vem o álbum do BTS, o Answer. Mas vamos lá. Answer, pra mim, fica no We Don't Care, tá? Eu ouvi todas essas músicas antes de gravar o vídeo, tá? Então, eu tô me baseando na minha memória. E se eu não tenho muita memória com essa música, é porque ela não foi muito memorável comigo, tá? Então, esse é meu critério. Então, Answer, pra mim, fica no We Don't Care. Realmente, eu ouvi... Pra mim, ela tá no mesmo caso de Wave. Música gostosinha, fofinha, mas falta um tempero, falta um molho, falta um chili peppers. Falta alguma coisa na música pra eu me apaixonar por ela. Então, pra mim, ela fica aqui no We Don't Care, tá bom? E vamos pra próxima, que é Inception, tá? E não é o filme, é a música do ATEEZ. 널 모르던 나널 마주친 후에 난 걷잡을 수 없이 더 갈망하게 되는 걸난 마치 꿈에서 꿈을 꾼 듯이 널 찾아서 헤매다 길을 잃어가 Inception, pra mim, fica no... Difícil. Eu tô falando que essas músicas do começo da carreira é complicado, mas pra mim fica no We Don't Care. Ah, não sei, eu não me apeguei muito a essa música e pra mim achei meio esquecível. Ah, não sei, faltou um molho aqui, então eu vou botar no We Don't Care, tá? Vocês devem estar me odiando agora, porque eu botei um monte de música nas categorias baixas, né? Mas é a vida. Agora vamos pra próxima, que é... Não sei como é que se pronuncia, é Thanks? Thanks? Que é um ten com 2x, eu acho que é Thanks. É isso que eles quiseram fazer, a ideia do título da música. 걱정은 너의 사복해 난 그저 나일 뿐인걸 날 위해서 다 하지마 내버려둬 난 내 리듬에 Thanks é uma vibe mais agitadona deles, só que eu não achei tão memorável o agitadão dessa música. Mas eu achei legal que aqui foi os primeiros indícios de uma vibe mais latina nas músicas, tá? Porque aqui tem bastante versos em espanhol, essas coisas, né? Umas referências ao mundo latino, a batida da música é bem interessante. Eu achei ela bem interessante, eu vou botar ela aqui no ok. Eu achei ela muito interessante, então boto ela aqui.
tá? Gostei bastante do Yu Young, é assim que se fala. Eu ainda tô calejando, assim, pra aprender a pronunciar o nome deles, que eu acho a pronúncia do nome deles muito difícil pra mim, que sou daqui, né? Eu acho muito difícil. Normalmente eles botam uns nomes artísticos pro pessoal do Ocidente conseguir falar melhor, né? Mas eles não, eles tacaram foda-se, botaram um nome como é na Coreia mesmo. Então eu tô calejando ainda, tô aprendendo ainda a pronunciar o nome deles, então eu espero que esteja pronunciando certo, né? Eu acho que é Yu Young, tá? Qualquer coisa eu deixo a fotinho aqui do lado, se eu estiver errando na pronúncia. Mas eu adorei os versos dele, onde ele fala yes, sir, graças. Achei muito chique, muito icônico, então eu boto aqui no ok. Gostei bastante da música, e é isso, tá? E a próxima é Fireworks, I'm the One, tá? Achei interessante o título. 어떡하면 축하는 아들 가는 우리 멀어 취하듯 취하지 않은 그 밤은 너도 원어 터지는 개성에 발만 툭툭 튀겨버려 지금 우린 마치 불놀이야 불놀이야 말리지마 Essa pra mim também fica aqui no We Don't Care, sabe? Ainda tem um toque especial que eu gostei da música, mas essa também é mais batidão, mas eu achei que faltou um toque especial nela, então eu boto ela aqui no We Don't Care. Tá, tem muita música no We Don't Care, meu Deus amado. Mas o que fazer? O que fazer, gente? Aqui o ranqueando é honesto, é sincero, não é pra puxar o saco de ninguém, até porque ninguém vê meus vídeos, então eu não estou puxando o saco de ninguém, tá? Mas estou sendo sincera, estou sendo só eu, né? Vamos pra próxima, que é Deja Vu. Deja Vu. I know you get deja vu 미쳐가 너와 눈이 마주친 순간 멈출 수가 없지 난 끝이 없는 갈증을 느껴 No you get deja vu Eu gosto bastante da música, eu acho o refrão bem viciantezinho. Darararara, e darararara. Acho gostosinha a música, pra mim fica aqui no ok. Eu gosto, tá? Pra mim é um pouco memorável. Se eu guardei o refrão na minha cabeça, porque ela é memorável. Então, pra mim, ela fica aqui no ok, tá? E a próxima é Eternal Sunshine. 어둠맞춰 잠든 밤 영원의 태양을 띄워 Can't stop the feeling 찬란하게 반짝임을 느낀 순간 Antes de Ariana Grande, eles estavam fazendo o Eternal Sunshine deles. Gosto da música, mas pra mim, ela fica aqui no We Don't Care, não dá nem pra ver, né? Fica aqui no We Don't Care. Não sei, eu não gostei muito do break da música. Pra mim, tá no mesmo lugar de Wave, sabe? Essas músicas mais eletrônicazinhas, fofinhas, sabe? Então, pra mim, ela fica aqui, tá? E agora vamos para a próxima, que eu já me esqueci. Qual é a próxima? Ai, gente, me deu branco. Calma aí. Turbulence. Veio. Turbulence é a próxima. É a cadeira, não sou eu, tá bom? 다친 맘에 세상이 내게 추락만을 택하라는 듯 끝없는 어둠만 이 끝에 우린 어디로 어떤 모습으로 무엇이 돼야만 하나 단지 난 겨우 나이기도 벅찬 나인데 Turbulence, eu achei ela bem bonita. É uma música mais baladinha deles, que me lembra bastante Treasure. Mas eu não achei ela tão impactante quanto Treasure. Eu acho que se o refrão fosse cantado todo mundo junto, eu acho que ela teria mais impacto em mim. Mas eu gostei da música. Como eu falei, eu gosto muito deles em músicas mais cantantes é ótimo, nem existe esse verbo, mas mais sing-along, mais, sabe, com cara de balada e tudo. Eu gosto desse tipo, eu queria que eles fizessem mais na carreira. Então, pra mim, fica aqui no ok. Eu gosto, mas não tá no mesmo nível de Treasure, então pra mim ela fica aqui no ok. Tá bom? E agora vamos pra próxima, que pra mim aqui tem uma virada na carreira, na minha opinião. Aqui a gente começa a experimentar mais, e eu acho que é aqui que eles realmente se acharam como artistas, como um grupo, qual é a proposta deles e tudo. Que é o começo da era... Esqueci o nome dos álbuns. The World,
tá? The World, né? Essa sequência, acho que foram 3 ou 4 EPs com o nome The World. E o primeiro single desse EP, né, do The World One, né, vamos falar assim, foi Guerrilla, tá? 춤을 춰 break that wall 우리 pillow 여기저기 울려 퍼져 guerrilla Que também é muito queridinha dos fãs. Eu gosto bastante dessa música, não tá entre as tops dessa fase deles, mas eu gosto bastante, gosto muito da energia. Me lembra uma mistura de Pirate King com o que eles estavam propondo na época, dessa coisa mais batidão, agitadão. Então eu gostei bastante dessa mistura, pra mim fica aqui no ok, tá? Gosto bastante dessa música. E vamos para a próxima, que também é muito importante pra eles. Acho que foi a primeira música que, pá, tipo, levou eles pra um outro lugar. Eles mesmos falam muito dessa música, referenciam muito ela, então ela é muito importante. Eu lembro da música, tá? Só tô enrolando. Que é Bouncy, K-pop, Chili Peppers, acho que é alguma coisa assim, o subtítulo. Let's go! 1, 2, 1, 2, 3, 4 하면 리듬에만 처음 들어란 말이야 시끄럽지 우리 막아 모든 그런 love now it's time for the party E Bouncy é maravilhosa, gente, é batidão puro, é muito 80s. Depois eles foram evoluir mais ainda essa coisa do batidão, mas a música é muito boa, então fica aqui no muito boa, obviamente. Ótima música, ótima energia, o clipe também muito divertido, a coreografia também. Essa música é impecável, né? Um dos hinos da carreira, aquela música que muda a carreira deles, sabe? Tipo que é I Need You pro BTS, sabe esse tipo de música que muda? Que tava num caminho e daí, a partir dali, vai pra uma coisa que nunca mais vai voltar, sabe? Pra mim, a Bouncy é essa música. Vamos pra próxima, que é Crazy For Me. 격하게 털어 그냥 마음대로 움직여 We go! I need to kick the drum My go in the show 달라라 가지고 야 이거 미친 포 Outra aqui que também mudou muito os singles deles, né? Uma outra música que foi muito divisora na carreira deles, porque aqui eles descobriram a forma pra música, né? Música sexy, gostosa, tudo. Aqui eles descobriram a fórmula e fazem até hoje maravilhosamente. E eu adoro essa música. Pra mim, é o lado do 80s que eu mais amo. Esse lado mais caliente, melhor vibe. Então fica aqui no muito boa. Eu amo essa música. Desculpa, eu tava lembrando do clipe, perdão. Agora, vamos pra próxima, que é Work. Gotta work, gotta make that money, make purse. Gotta focus, so I make it purr. Give a whiplash when they see me earn. Gotta. Também segue bem a vibe de Crazy For Me. Também não tem muito o que dizer, gente. Batidão maravilhosa, uma coisa mais sexy. E, não sei, músicas que tem o título Work tendem a ser muito boas, tá? Work da Iggy Azalea, eu ia falar Charli XCX. Work da Iggy Azalea, Work From Home do Fifth Harmony, todas músicas muito gostosas, então não tem o que dizer, né? Work do 80s é muito gostoso. E é isso. Vamos pra próxima, que é Ice on My Teeth. Ice on my teeth, ice on my teeth, ice on my teeth for my white teeth. Eu amo essa música. Eu amo Ice on My Teeth. Essa música é perfeita, maravilhosa. Vai ficar no muito boa, com certeza. Com certeza. O clipe, a música, eles estão muito lindos nesse clipe. O Yoo-ho, meu Deus. Eu achava que eu não tenho muito essa coisa de bias, né? Porque muda muito dependendo da era. Mas eu tinha uma coisa que meu favorito era o Yeosang. Assim, em questão de personalidade, meu favorito é o Yeosang. Em questão visual, eu gosto muito do Hongjoong. Falei certo, espero que tenha falado certo. O capitão, o líder do grupo, eu achava que ele era o meu, né, de beleza, de coisas, de tudo. Eu achava que ele era o meu, mas depois que eu vi esse clipe do Yoo-ho, eu fiquei muito apaixonada e agora tô muito na dúvida de quem é o meu bias, tô muito na dúvida. Mas, mudando de assunto, né, essa música é muito boa, muito gostosa. Fiquei toda arrepiada falando dessa música. Eu acho ela muito boa. Eu só não boto ela no Parada Cardíaca porque eu não gosto do verso que abre a música. Primeiro verso, eu não gosto da rima do verso, sabe? Rimar tênis com tênis. Tipo,
tipo, podia ser muito melhor. Eu sempre ouvia essa música e ficava, nossa, ela é muito boa, muito boa. Quando entra aquela parte do John Ho, que entra um violino muito maravilhoso. Toda essa música é muito maravilhosa, né? Mas né, o refrão, a coreografia, tudo é muito maravilhoso. Mas eu sempre ficava com uma coisa, nossa, tem alguma coisa nessa música que não orna. E daí eu vi um comentário de alguém, né, na música, no clipe, e falando que não gostava da rima do primeiro verso, né, que abre com Yuho. E daí eu concordei muito com essa pessoa, e a própria pessoa fez um verso 1000 vezes melhor ali, rapidinho, fez um verso muito melhor do que aquele. Realmente, a rima daquele verso eu acho bem pobrinha, rimar tênis com tênis, eu achei muito ruim. Só por isso que essa música não tá lá no Parada Cardíaca, porque nossa, é muito foda, muito foda. Como eu falei, a partir de Bouncing, eles descobriram a forma pra fazer música gostosa, né? Eles descobriram visualmente também. Ai, meu Deus, eu vou até pular, senão vai ficar. Mas não tem. Essas músicas são muito boas, tá? Então fica aqui I Somative. Eu adoro o refrão. I Somative, I Somative. Eu acho muito sexy, gente. Tá? Eles sussurrando o refrão da música, muito bom. E vamos pra próxima, que é Lemon Drop. 조금 더 closer Tequila sunrise We're staying up till sunrise Que também é outro hino. Eles também estão belíssimos naquele clipe. Belíssimos. Hino pro verão. Eu não consigo botar em palavras o quão boa é essa música. O quão boa, o quão gostosa essa música. Não tem. Não tem, fica aqui no muito boa. Maravilhosa, impecável. Quase uma parada cardíaca, eu só não boto porque eu acho a vibe meio um pouco me lembrando trap, eu acho um pouco saturado. Mas, e também comparando com o que eu vou botar no Parada Cardíaca, ela não tá no mesmo nível, mas ela é muito boa. Muito boa. Tá bom? Pra mim, a partir de Bounce, eles só acertaram nas músicas, tá? E agora vamos pra próxima, que é In Your Fantasy. Eu ia fazer os falsetos, mas não consigo. Não consigo fazer os falsetes do John Ho. Girl, take a seat in your fantasy Desculpa. Vamos lá. Eu falei certo? Eu não vou ficar... Gente, vou botar as fotos aqui do lado, porque realmente pronunciar o nome deles é muito difícil pra mim. Mas o main vocal do grupo tá maravilhoso, que quando ele abre a boca dele é só pra lançar high note na nossa cara. Adoro. Parada Cardíaca, fica aqui In Your Fantasies. Essa música é muito boa. É muito boa. Eu me lembro que eu ouvi Adrenaline, eu descobri Adrenaline, gostei muito da música e falei, vou ouvir outras músicas deles. Daí eu fui logo ouvir In Your Fantasy e eu me apaixonei. Daí eu falei, não, isso não é qualquer grupo, não foi um acerto esporádico. Eles vão acertar sempre. E In Your Fantasy é muito boa, é melhor do que Adrenaline. Essa música é muito gostosa. Me passa muito uma vibe anos 2000, meio Justin Timberlake, mas num outro nível, E o refrão dessa música, no falsete, é muito boa. E os versos, e as referências, e a letra dessa música. Eu nem posso falar sobre a letra dessa música. Só assistam esse clipe, só assistam com a legenda embaixo, que vocês vão se apaixonar. Tá todo mundo muito lindo nessa música. Todo mundo participando da música, cantando, que é uma coisa que os fãs reclamam tanto. Ó, tá todo mundo cantando essa música. Então não tem o que reclamar. E é muito gostosa essa música. Toda a estética vermelha, e eles fazendo referência a Lucifer. Ai, que é isso? Que é isso? Tô toda arrepiada, gente. Ai, não posso. Vamos lá, Parada Cardíaca maravilhosa. E é isso. Vamos pra próxima, que é Ash. Acho que essa é a pronúncia da música. Ash, não sei como é que se pronuncia. Vamos lá, eu gosto dessa música. Acho ela bem fofinha. Ela lembra o começo da carreira deles. Mas, como eu falei, eu não sou uma grande fã do começo da carreira deles, então... Mas eu acho essa música bem fofinha, bem gostosinha. Então eu vou botar ela aqui no ok. Acho que dentre todas as músicas que já teve, eu acho que essa é a que eu mais suporto. Essa vibe mais eletrônicazinha, felizinha, positiva. Eu gosto da música e fica aqui no ok.
tá? É muita coisa, gente, não tá nem cabendo no vídeo. Mas vamos lá. Agora vamos pra próxima, que eu fiquei bem na dúvida se eu botava ou não, mas ela foi incluída no Golden Hour parte 4 ou 3, já não lembro mais, já me perdi nas partes, mas ela foi incluída no mesmo projeto que tem Adrenaline, então eu botei aqui, que é Choose. Because I will choose you. Tá? E Choose pra mim é bem esquecível, sabe? Eu ouvi Adrenaline, daí eu falei, vou ouvir esse EP, né, que tem a música Adrenaline. E daí eu gostei de NASA, tô bem viciada em NASA, que tá aqui inclusive. E daí o resto do EP eu achei bem aquém do que eu esperava. Sei lá, eu acho que esse é um problema deles, eu acho que eles têm singles muito bons, mas pra mim eles ainda não têm um projeto completo muito bom, sabe? Consistente. Eu acho que eles têm as músicas, daí tu vai ouvir o resto do projeto e não tem nada a ver com singles. E sei lá, eu particularmente não gosto, eu gosto que o single represente o trabalho, então isso acontece bastante. Acho que ainda eles não fizeram um projeto fechadinho 100%, não sei. Mas não me bateu muito Choose, e pra mim ela fica no We Don't Care, realmente bem esquecível pra mim. E a próxima é Adrenaline. We pumping adrenaline. Tá? Que foi o single que começou tudo, onde eu conheci eles, onde me apaixonei. E essa música só cresce. E ficando parada cardíaca. Eu amo essa música, é o que eu tenho toda vez que eu escuto essa música, uma parada cardíaca. Eu gosto bastante dessa música, então não tenho o que dizer. E o verso que abre com o Honju, muito bom, muito bom. É a minha parte favorita da música, mas eu também adoro a parte com Yu Yang. Eu gosto de tudo que acontece nessa música, o break, tudo que acontece nessa música eu acho perfeito. Então fica aqui no Parada Cardíaca, tá? Eu acho que é atrás de Near Fantasy. Não sei, vou ter que ver depois. E a próxima, que foi... É single, né? Porque eles performaram no palco, teve performance vídeo. Então eu vou botar aqui, foda-se, que é NASA. Shoot for the stars like NASA. Us going up like NASA. Ready on your mark, go faster. Shoot for the stars like NASA. Que eu adoro NASA, pra mim ficando muito boa. Adoro essa música. Ela tinha tudo pra eu não gostar dela, porque ela traz uma vibe mais... levemente trap, uma coisa, sabe, mais trap, mas eu acho que eles deram um toque que não fez ficar genericão, muito datado, ficou legal e eu gostei bastante, as rimas, tudo. Ainda acho estranho o espaguete, mas eu me acostumei com o espaguete, então vamos seguir. Tem umas rimas deles que eu fico um pouco... isso aqui, fico no linear de icônico e cringe, às vezes, mas no geral eu gosto bastante dos raps deles, eu acho que eles mandam muito bem, tá? Os que fazem o rap, né? E vamos pro último, né? O último single deles até o momento, que é Bad. Teve react aqui no canal, eu surtei ouvindo essa música, e surto até hoje toda vez que eu escuto essa música. E é isso, é Parada Cardíaca, melhor single deles até hoje. A música foi lançada há pouquíssimo tempo, mas eu não sei o que se dizer, eu não sei explicar, gente. Eu vi que essa música tá tendo uma polêmica, porque diz que tá estereotipando a cultura latina e não sei o quê. Bom, como eu tenho meu lugar de fala como latina, eu digo que foda-se, eu não me importo. Pra mim a música é muito boa, é muito divertida, é despretensiosa, e a gente precisa de mais músicas assim no pop no geral, gente. Músicas despretensiosas, feitas pra dançar, pra ser divertido, e só precisamos disso, gente. Parem de querer achar problema em tudo, sabe? A vida tem que ser divertida, temos que nos divertir mais. E eu amo essa música, amo o clipe, eu amo a participação da Chase Infinity, que eu não identifiquei na hora, no clipe, mas depois eu fui ver e fiquei, nossa, é a guria do filme lá do Leonardo DiCaprio, né, do Uma Batalha Após a Outra. Eu fiquei, gente, eles conseguiram trazer uma guria quase indicada a Oscar pro clipe, bater palma, e quando eu descobri que ela é fã do ATEEZ, eu fiquei... Nossa, ela realizou o sonho de todas as fãs, né? Tão maravilhosa, e tudo que tá envolvendo essa era tá tão maravilhoso. Eles estão com uma energia no palco, com uma coisa, e todo mundo
participa muito dessa música. Eu acho que eu tô há pouco tempo no fandom e já percebi que os fãs são bem chatos com a questão de distribuição de linhas, sabe? Eles sentem que o Yeosang é muito desmerecido, que não canta muito. Eu tenho opiniões divergentes, sabe? Porque no caso deles, eles são de uma empresa pequena. Eles não são do Big Three, né? Nessa coisa do K-pop. Então, eles meio que têm controle das músicas que eles lançam. Não é uma gravadora em cima deles dizendo, lancem isso e pronto, acabou. Eles têm uma liberdade artística maior. Tanto que o líder deles compõe muitas músicas e produz, todo mundo participa bastante. Então, e quem escolhe a distribuição de linhas, pelo que eu entendi, que fãs me falaram, é eles. Então, a escolha do Yeosang não cantar tanto nas músicas foi uma escolha própria dele, porque ele não se sentia confiante e blá 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 blá. Então, não sei, eu fico na dúvida, sabe? No caso deles, se for uma escolha deles, a gente tem que respeitar, né? Vamos ficar reclamando? Eu acho que a pior coisa é ficar reclamando, gente, porque não resolve nada, só incomoda, então reclamar não ajuda. É tipo a Jisoo do Blackpink. Sempre reclamam, até hoje, que ela não tem muita linha, que ela é muito desvalorizada e tudo mais. Só que daí eu fico tendendo mais a concordar com os fãs, porque eu não sei falar o nome. A YG, ela é mais controladora em cima dos lançamentos, né? Então, eles que decidem o que vai ser, né? Elas não têm muita liberdade artística ali dentro. Então, daí eu fico um pé atrás de eles estarem realmente não dando muitas linhas, né? E eu realmente concordo, eu acho que fica muito Jennie e Lisa e o resto, né, não aparece muito. Acho que a Rosé consegue aparecer porque ela tem uma voz muito característica e tudo, e ela consegue se destacar, mas a Jisoo realmente fica muito apagada no grupo. Ela tem poucos momentos que ela se destaca, que ela brilha. Mas é aquilo, eu tenho opiniões divergentes. Não divergentes, eu tenho uma opinião mista. Eu entendo a crítica dos fãs, mas ao mesmo tempo não é tão simples assim. Não é só, botem mais linhas pra ele. Sabe? E num grupo de 8 pessoas, gente, é realmente difícil todo mundo aparecer numa mesma música toda vez. Muito difícil. Por isso que eu não gosto muito de grupos muito grandes, com um número grande de pessoas. Porque eu acho que sempre acontece isso de alguém aparecer menos que o outro, sabe? Então, por isso que eu não gosto muito de grupos muito grandes, com número de integrantes muito grande, tá? Se vocês já estão reclamando aqui de 8, imagina na época de Super Junior, de Seventeen, que é 12, 13 pessoas. Meu Deus amado, Girls' Generation, muita gente, uma penca de gente. É impossível toda essa penca de gente aparecer numa mesma música toda vez, gente, é impossível. Então vai acontecer de alguém aparecer mais, alguém aparecer menos, né? Eu fico na dúvida de como me posicionar sobre isso. Fico na dúvida. Nessa música Bad, o Yeosang não aparece muito, tá? Mas não sei. Fico na dúvida. Não sei como me posicionar nisso, mas eu trouxe aqui o burburinho que sempre acontece. E daí eu quero ouvir a opinião de vocês sobre esse assunto, porque eu realmente fico muito dividida. Eu vejo que tem uma parte dos fãs que reclamam muito disso e vejo que tem uma parte de fãs que acha que é normal isso acontecer. Eu fico nesse meio eu acho sim que é normal num grupo de tantos integrantes alguém não se destacar tanto, como eu acho não normal, né? Como eu acho chato quando um integrante fica sobrando, não ganha tanto destaque, porque, porra, né, tá num grupo, não pode ser que a pessoa queira entrar num grupo e não se destacar, né? Então, não sei, fico nessa dúvida. Fiquei muito tempo nesse assunto, né? Só pra falar, né? Bad, maravilhosa, perfeita, fica aqui. Melhor single, depois vem In Your Fantasy e depois Adrenaline. Tá? O trio, a trindade de singles pra mim até agora, no momento da carreira. Agora vamos lá, que a gente tem que ranquear esses singles entre eles, o que vai ser meio difícil, né? Porque, vamos lá, vai ser babado. Vou diminuir minha bolinha. Vamos lá, aquilo muito boa, eu vou deixar a Somative, que é muito boa, só por um detalhezinho que ela não ficou lá em cima. Lemon Drop, que eu gosto bastante. Crazy For Me. Treasure. Work. Work é muito boa. Wonderland. Não, NASA. Wonderland e Bouncy. Eu gosto de Bouncy, mas não gosto tanto quanto outras da carreira. Acho que é isso. Ou boto Work na frente. É que eu gostei muito de Treasure. Gostei muito. Foi muito surpreendente pra mim gostar tanto dessa música.
Não sei, tô na dúvida. Tá olhando aqui porque meu descanso da TV tá com coisa de pato. Muito aleatório. Vamos lá. Crazy for Me. Acho que vou botar Treasure na frente. Ou não. Deixa eu botar Treasure na frente. Crazy for Me. Work. Work na frente. Vou botar Work na frente. Crazy for Me, NASA, Wonderland e Bounce. É isso. Aqui embaixo... Eu já nem lembro. Aqui é o que mesmo? Aqui é Turbulência. Aqui é o que é... Aqui é Guerrilla. Vou botar Say My Name. Guerrilla. Say My Name. Pirate King. Ash. Não. Não, vou botar Pirate King. Thanks. Deja Vu. Ash e Turbulência. Botar. Aqui no We Don't Care que vai ser babado, né? O que tem aqui no We Don't Care? Vamos ver. Tá. Minha favorita daqui, eu acho que é o Walla Walla. Só pelo título eu já gostei. Walla Walla. Choose, que eu gosto. Perto do que tá aqui, eu gosto. Nossa, essa daqui vai ser difícil. Wave, que eu acho fofinha. A Aurora vai ficar em último, com certeza. Eu não gosto muito dessa música. Eternal Sunshine fica aqui também. Não gosto muito. Answer também achei muito fraquinha. Cara, é tão esquecível essas músicas que eu já me esqueci como é que é Illusion Inception. Esqueci completamente. Tá, eu acho que eu decidi. Vai ficar Walla Walla, vai ficar Choose, Wave, I'm the One, Fireworks, I'm the One, Inception, Illusion, Answer, Eternal Sunshine e Aurora, tá? Muita coisa no We Don't Care, né? E acho que é isso, gente, tá? É isso. Esse é o babado. Foi essa a minha escolha. E vamos lá, né? Meu top 5 é esse aqui mesmo. Esse top 5 tá maravilhoso. É minhas músicas favoritas deles. Bad, In Your Fantasy, Adrenaline, I Saw My Teeth, Lemon Drop e Treasure, que me surpreendeu muito, tá? E é isso, gente. Tá? Espero que tenham gostado desse ranqueando, que não tenham ficado muito chateados comigo. Talvez mude muito, porque eu acabei de conhecer eles, então às vezes o tempo faz diferença para uma música. Mas no momento é esse meu ranqueando. Se vocês gostaram, já deixa seu like, comenta aqui embaixo quais são suas favoritas. Tem o link da tier list aqui na descrição, então faça a sua e compartilhe comigo no Instagram, TikTok, onde quiser. Se você é novo por aqui, já maratona os vídeos do canal. Se você gostar do meu conteúdo, já se inscreve, ativa o sininho. Vídeo novo toda quinta-feira, meio-dia em ponto. Eu ocasionalmente vídeos extras no canal. Temos a comunidade do canal, onde eu sempre aviso quando sai vídeo novo, vídeos que estão para sair, enquete, mini reviews de álbuns que não saiu vídeo na semana. Tem minhas mais ouvidas do Amazon Music todo mês. E é isso. Tem shorts, tem Instagram, tem TikTok. É isso. E até o próximo vídeo. Eu falo muito, é isso. Perdão. Beijão, tchau e até o próximo vídeo.